Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod 081. Eu sou o Thiago Menezes e já te convido a curtir, comentar, compartilhar, interagir, né, a fazer aquela movimentação para o algoritmo compartilhar para outras pessoas também e continuar conosco, porque hoje a gente vai falar sobre política, vai falar sobre muita coisa interessante aqui com os nossos amigos, o Diego, né, o André e o nosso convidado ilustre, que é o professor Tiago Dantas, que leciona aqui Direito Geral do Direito, Teoria Geral do Direito e Estado Político e Direito aqui na nossa UC, e vamos conversar sobre muita coisa porque tem período eleitoral chegando e vamos tirar todas as nossas dúvidas. Vou deixar que os meus colegas se apresentem porque às vezes eu falo demais. Olá, meu nome é Diego, eu sou do curso de jornalismo no segundo período e como o próprio Thiago falou, a gente vai falar das eleições mais especificamente para vereador, né, mas focando mais na cidade de Jaboatão, que é o nosso foco principal daqui do tema. Então, eu vou começar perguntando ao professor Thiago. Também a gente não pode esquecer de apresentar o nosso amigo André, Isso, também está na mesa aqui com a gente. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou aluno de marketing, último período. Meu nome é André Luiz Gomes de Souza. Com o nome completo, RG e CPF. O professor, eu quero falar um pouco sobre a introdução, sobre a organização política. Para começar, você poderia nos explicar como é estruturada a organização política de um município como Jaboatão? Seguinte, em relação à estrutura de um município, a gente tem como órgãos políticos dois importantes elementos. O poder executivo, que ele é feito municipalmente através dos prefeitos, assim como é feito em nível estadual com governadores, em nível federal com presidentes, e também existe um poder legislativo. Então, o legislativo federal a gente conhece pelo Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, Senado Federal. A nível estadual, a gente tem a ALEP, né, aqui em Pernambuco, a Assembleia Legislativa de Pernambuco, e a nível municipal, a gente tem a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é esta casa legislativa. A casa legislativa nada mais é que a casa que faz as leis. Então, é papel do Poder Legislativo exercer essa criação de leis, enquanto compete ao prefeito, o executivo, a aplicação dessas políticas estabelecidas pelas leis, a fim de trazer desenvolvimento para o município. Agora, quando a gente pensa a ideia de Estado, a gente faz uma tripartição, mas o Poder Judiciário ele é contemplado ainda pelo Judiciário Estadual, então a gente não tem uma justiça municipal, a gente tem várias criminais, cíveis, eleitorais dentro do município, mas elas pertencem a um judiciário estadual. Mas, a nível municipal, a gente tem especificamente a Prefeitura como poder executivo e a gente tem a Câmara dos Vereadores como essa casa legislativa. Uhum. E a outra pergunta que eu quero fazer qual a diferença entre o papel do governo municipal e outros níveis de governo, como estadual e federal? Seguinte, pensando as esferas de poder, federal, estadual e municipal, a gente precisa pensar no Pacto Federativo. Veja, nós somos formados, e a Constituição Federal vai dizer isso para a gente, nós somos formados pela união indissolúvel daquilo que a gente chama de união, que é essa reunião de todos os estados e municípios. Somos formados pelos entes federativos, que são estados, propriamente, e municípios. A nível municipal, a gente tem, por óbvio limite, aquilo que está dentro do município, dentro das fronteiras do município. Agora, a nível estadual, mesma coisa, o próprio estado e a União a nível nacional. Mas a grande diferença a própria Constituição estabelece o que é matéria privativa para a União, para os estados e municípios. Veja, a gente vai estabelecer o que é papel do município por eliminação. Por quê? A Constituição vai dizer para a gente o que é pauta da União. Então, por exemplo, se eu quero legislar sobre matéria penal, ou seja, eu quero criar um crime, modificar um crime, isso é matéria da União, então vai ser o Congresso Nacional que vai decidir isso. E se eu quero modificar o Código Civil, é uma legislação federal, então também compete à União fazer essa modificação através do Congresso Nacional. Agora, nível estadual, a gente tem a possibilidade, a capacidade de criar leis adicionais, seja instituindo novos tipos penais, aí você até pode fazê-lo, mas a sanção deve diretamente ser conectada à legislação federal, então deve ter uma corroboração daquela legislação estadual com a federal. E
pensando também o funcionamento da segurança pública propriamente. Então, competiria aos estados organizar essa questão da polícia, em especial a polícia militar e a polícia civil. Pensando educação a nível estadual, também você vai pensar em ensino fundamental e médio com o estado. Agora, pensando em especial educação, a educação ela fica muito voltada ao nível estadual. Então você pensa lá ensino fundamental, médio, voltados para o estado, e ensino superior voltados para a União e eventualmente estados, depende do estado. A gente aqui tem a UPE, que seria a Universidade Estadual, mas a nível municipal, pensando as principais pautas, a gente vai ter a questão da guarda municipal, até onde ela pode ir, como ela deve agir, isso em colaboração junto ao prefeito, e pensando a questão de educação, pensando o ensino básico. Então o ensino básico é responsabilidade das prefeituras, assim como as creches, e, além disso, a gente vai ter também por papel ali da Câmara de Vereadores, há também o controle das contas públicas do município. Então, quem vai exercer essa fiscalização de como deve funcionar essas contas públicas municipais está aí no controle do município. Também questões relacionadas a postos de saúde locais. Então, são as principais pautas. E uma outra pergunta, a última desse tópico, né, desse tema, é como funciona assim o processo de eleição municipal e tipo assim, como funciona o processo de eleição municipal e peraí, deu um branco aqui, deixa eu... Como funciona o processo de eleição municipal e qual a importância de escolher bem o nosso representante? Como funciona o processo de eleição municipal e qual a importância de escolher bem os nossos representantes locais? Seguinte. Pensando esse processo eleitoral, a gente tem dois movimentos importantes, que aí é preciso estabelecer distinção. Aquele esforço para a eleição do prefeito e aquele esforço para a eleição da Casa Legislativa. Porque é o seguinte, a gente tem o voto majoritário sendo empregado para eleição para prefeito. Então, pensando prefeito, governador, pensando também senadores e presidente, a gente tem esse voto majoritário. Então, quanto mais pessoas votam, aí aquele indivíduo pode ser escolhido. Então, ele é a escolha da maioria. Agora, as casas legislativas, seja a nível municipal, na Câmara de Vereadores, a nível estadual e a nível federal, pensando especificamente a Câmara dos Deputados, a gente quer a representação do povo nas suas mais diferentes ideias políticas. Então, a gente não tem esse voto majoritário, mas a gente tem um voto proporcional, para que você tenha proporcionalmente representação de todos os espectros políticos. Então, necessariamente, nem sempre o mais votado vai ser eleito, porque você tem essa representação. Então, obviamente, aqueles que têm mais votos conseguem puxar outros consigo, por causa desse voto proporcional. Mas, eventualmente, você vai ver alguém com mais votos ficando de fora e um com menos votos entrando, porque você tem essa questão da legenda eleitoral, que pode puxar mais ou menos vereadores em questão. Ou seja, você está querendo dizer assim que, por exemplo, numa época de eleição, por exemplo, teve recentemente a eleição para presidente do nosso país, né? Mas não quer dizer que, por exemplo, aquele presidente que foi mais votado, ele sempre vai ganhar. Porque tem outros cargos que a gente vota que influencia, né, nessa quantidade de votos, né? Que às vezes pode não ser ele, pode ser o outro, na verdade, né? Aí o seguinte, pensando, você colocou aí o exemplo da eleição passada, eleição 2022, veja, pensando presidente especificamente para a colocação dele no cargo de presidente ainda é voto majoritário. A questão é, se ele vai conseguir governar ou não, depende desse voto proporcional, porque necessariamente ele precisa do apoio do Poder Legislativo. Nesse Poder Legislativo, de fato, você vai ter mais ou menos representantes favoráveis ao presidente através do voto proporcional. Agora, o presidente ele permanece no voto majoritário, então ele precisa ter mais votos. Mas se terá ou não condições de governar, então isso funciona para presidente, governador, prefeito, depende de quantas pessoas aliadas à sua legenda ele consegue colocar nesse voto proporcional do legislativo. Entendi. Agora... Antes de passar para André, uma curiosidade minha. Essa questão dos votos brancos ou nulos, é verdade que passa para o próximo candidato que
Seguinte. Tá perdendo? O voto em branco, sim. O voto em branco, ele necessariamente, você entrega a cédula em branca para que ela seja preenchida da maneira que for conveniente. Então, é o seguinte, ele vai puxar essa cédula em branco para aquela legenda que tem maior força no momento. Então, ela serve ali de apoio para aquela legenda que está com maior presença em votos. Então, ela vai. Agora, o voto nulo, não. Necessariamente está anulando o voto, então ele é um voto eliminado. E aí, a maioria absoluta torna-se um quantitativo menor. Ah, entendi. Agora, sua vez, André, pode perguntar. Eu tenho umas perguntas aqui sobre o que é o vereador, o que é que ele faz na sociedade. Por que eu estou perguntando isso? Porque tem muita gente que não sabe o que é que ele faz. Por exemplo, tem gente que acha que o vereador é para caçar o prefeito, os poderes dele. Já tem outros que falam que ele está ligado à legislação municipal. Aí vamos lá. Nesse sentido, pensando o papel do legislador, veja, uma das atribuições do legislador até entra muito nesse imaginário de que ele está lá para ir atrás do prefeito, caçar o prefeito. Veja, de fato, a gente tem previsão para essa perspectiva. Porque entre os vários papéis que existem para o legislativo, tem entre eles a capacidade de julgar o chefe do executivo, e eventualmente, obviamente isso não acontece no nível municipal, mas a nível estadual e federal, pensando também em integrantes do judiciário. Então, veja, pensando a nível municipal, o vereador, de fato, ele tem a capacidade de julgar o prefeito. Agora, importante mencionar, existem os crimes de responsabilidade, que são aqueles crimes relacionados ao exercício do mandato, e existem os crimes comuns. Os crimes comuns, que são aqueles que a gente pensa no Código Penal, o prefeito matou, o prefeito foi lá, mão armada, roubou alguém. Não, isso não cabe à Assembleia votar, a julgar, né? Isso vai para o Poder Judiciário. E caso de corrupção? Isso vai para o Poder Judiciário. Aí vamos lá. Casos de corrupção, aí sim são crimes de responsabilidade, porque é um crime relacionado ao exercício do mandato. Nesse caso, eles assumem responsabilidade, é prerrogativa deles fazer essa votação. Se deve haver condenação, se não deve haver condenação daquele prefeito. Então, é um julgamento político. O crime de responsabilidade é um julgamento político. Agora, essa é uma de tantas atribuições. Obviamente, ela é uma exceção. Porque você não vê todo dia julgamentos de prefeitos, governadores, presidentes. Você pega, por exemplo, os processos de impeachment no Brasil, a gente tem de maneira muito isolada. A gente tem o caso lá no início dos anos 90 com o Fernando Collor de Mello, e você tem agora, mais recente, 2016, com a presidente Dilma Rousseff. Então, é algo raro. Você viu também a nível estadual, não muito tempo atrás, com o governador Witzel, lá no Rio de Janeiro. E a nível municipal, a gente já tem vários episódios pelo país. Aqui, pensando no Recife de Jabotão, a gente não tem nenhum caso próximo, mas você tem pelo interior vários casos. Mas essa questão de julgar o executivo é uma função excepcional. A função primordial dele é fazer a análise das despesas públicas e, com base nessa análise das despesas públicas, dizer e estabelecer em legislação qual é o melhor emprego para esse montante de dinheiro. Então, olha, precisa colocar mais na educação, mais na saúde, mais nisso, naquilo. Então, é estabelecer, com base no diálogo, essa dinâmica. E, além disso, um outro papel importantíssimo é não só pensar as contas públicas, mas também julgar as contas que são apresentadas pelo prefeito. Porque toda a esfera, seja municipal, estadual ou federal, é obrigatório que o chefe do executivo ele apresente leis orçamentárias. Então, aquilo que é orçamento do Poder Executivo, eu preciso trazer. 2 legislações são anuais. A Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E existe uma que dura 4 anos, que é o Plano Plurianual. Então, essas leis são, ou pelo menos o projeto, são de iniciativa do chefe do executivo, porém, esse projeto de lei ele é apresentado ao legislativo e o legislativo irá aprovar ou modificar conforme a necessidade. Então, compete ao legislativo fazer essa revisão. Então, nisso vai pensar quais são as despesas e, além disso, quais são as receitas que vão equivaler essas despesas. Porque você não pode prometer, vou criar um hospital sem ter o dinheiro pronto. É preciso, na própria lei orçamentária, dizer, olha, a diretriz é criar um hospital com base na receita que vai entrar do tributo X, do tributo Y, do tributo Z. Aí sim se autoriza essa despesa. Então, é papel do
do legislativo, do vereador, fazer essa fiscalização nas contas do prefeito. Falando em prometer, como a gente pode saber os poderes do vereador? Porque tem vereador que fala como se fosse presidente, prefeito. Que tem alguns vereadores que falam assim como se fosse presidente, prefeito, fala propostas que eles não podem cumprir, porque eles não têm esse poder. Aí é o seguinte, é aquilo que a gente estava trabalhando, aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, quando falamos sobre as competências, né, para criar leis. Veja, a Constituição Federal vai dizer, olha, a competência para modificação do Código Civil, modificação do Código Penal, ficou exclusivo para o nível federal. Então, diferente de outros estados, de outras repúblicas, em que você traz a autonomia para estados e municípios criarem suas próprias legislações, a nossa foi muito mais conservadora. A gente manteve isso sob o controle federal, para ter uma unidade em relação a essas leis. Agora, essa competência do nível federal você vê claramente relacionada à própria Constituição. Então, a Constituição estabelece quais são essas diretrizes. De mesma forma, irá empregar quais são as competências para o nível estadual. Então, o que é que pode ser delegado? E, por fim, por eliminação, aquilo que não foi contemplado a nível federal, a nível estadual, sobra para o município. Então, como a gente falou, olha, fulano quer criar uma lei não sei das quantas, que vai criar o crime de fazer isso. Opa, esse crime não pode ser feito a nível municipal. Então, quando eu até lembro de um caso em que a gente tinha durante muitos anos um sujeito em Pernambuco que ele falava que se candidatava a vereador, deputado, a isso, aquilo. Ah, porque eu vou colocar pena de morte, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele não pode. Primeiro ele não pode porque legislação penal é matéria federal. Segundo ponto, a Constituição proíbe claramente a aplicação de pena de morte. As penas no Brasil, elas são ou penas privativas de liberdade, colocar o indivíduo preso, ou penas restritivas de direito, ou ainda pena de multa. São as únicas 3 formas que eu posso punir. Só pode existir pena de morte no Brasil em um caso excepcional, que é o caso de guerra declarada. Não sendo guerra, é impossível você fazer, por exemplo, legislação nesse sentido. E, obviamente, como já trabalhamos crimes de nível federal, mas município é pensando o bom funcionamento do município, especificamente do município. Aquilo que afete nível estadual e nível federal, ele é incompetente. Ele é incompetente. Falando nisso, eu tenho uma outra pergunta. Pois não? Como a gente pode conversar com vereadores? Porque muita gente fala assim, vou falar com o prefeito. Nunca lembram do vereador. Porque a gente tem uma noção, e essa é uma noção peculiar, porque a gente herda isso do período monárquico, né? A gente tem essa ideia, esse imaginário de poder centralizado, que isso aí perdura desde a época do Brasil colônia. Então, só posso resolver se for com aquele que tem a coroa, aquele que tem o poder de fato. Mas essa noção é uma noção absolutista que já está superada há séculos. Então, o poder ele é dividido. Desde que Montesquieu ele apresenta aquela reinterpretação do que era a República Romana, que a gente tem essa fragmentação do poder. Então, o executivo, ele exerce as políticas públicas. Então, ele vai ter a ideia e vai aplicar o orçamento que ele tem para a realização das políticas públicas. Agora, quem vai construir as leis e, eventualmente, essas políticas públicas é o próprio legislativo. Então, é muito mais interessante você ir atrás do vereador, porque ele que precisa apresentar o projeto de lei, e esse projeto de lei vai ser votado. Então, ele precisa exercer convencimento não só daqueles de seu partido, mas de outros partidos. Então, o convencer o vereador, convencer vereadores, é muito mais funcional do que convencer prefeito, que convencer governador. E me fale uma coisa, como funciona a Câmara Municipal? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai lá nas leis, né, federais e estaduais, sempre tem a Câmara para votar e tudo mais, se essa lei é aprovada ou não. Pensando no municipal, também a lógica é a mesma. Eu preciso passar pelo processo de votação inicialmente. Todo projeto, pensando nos 3 níveis, todo projeto, ele vem de autoria de alguém, então algum membro do legislativo apresentou o projeto. Esse projeto, em primeiro lugar, ele é submetido a uma comissão básica. A comissão básica é a Comissão de Constituição e Justiça. Então ela existe tanto no nível federal, estadual, municipal, para ver se aquela lei, aquele projeto de lei não tem desavença com a Constituição ou com as normas hierarquicamente superiores. Porque pensando o direito, pensando o ordenamento jurídico, a gente tem uma hierarquia entre leis. A máxima é sempre a Constituição. Então a Constituição é essa lei máxima
e abaixo delas outras tantas legislações. Então a primeira comissão é para ver se não há contrariedade à própria Constituição ou às normas que estão entre a Constituição e aquela lei que eu pretendo. Então o primeiro passo é esse. E sendo aprovada na comissão, ela pode seguir 2 caminhos. Ou ir para uma outra comissão específica, aí vai depender se aquele legislativo estabeleceu uma comissão permanente sobre aquela temática. Então imagina, uma pauta ambiental vai para uma comissão ambiental, uma pauta sobre direito da mulher vai para uma comissão da mulher. Então pautas específicas também podem passar por essa reanálise. Por que eu crio essas outras pastas, eu crio essas outras comissões? Para que eu tenha justamente essa centralização daquela política pública naquela área específica. Então, para não ficar cada um pensando de uma forma diferente, como é que vai se resolver o problema ambiental, a gente cria uma comissão onde vou ter deputados, ou aqui no nosso caso, vereadores, pensando aquele tipo de política, onde eles vão dar aí essa melhor organização. Então, já consegue ali, de início, fazer as adaptações para que ela não entre em choque com outras legislações. Então, a gente faz esse movimento, depois de passar pelas comissões, finalmente aquilo é colocado em votação do pleno. Então, todos os vereadores são convocados para votar favorável ou desfavorável àquele projeto. Sendo votado favorável, em tese, aquela lei ela já estaria pronta, mas aí um cuidado. Todo o processo legislativo ele tem um último ato. Depois de sendo aprovada a lei, precisa ir para o executivo. Então, no nosso caso, a lei dos vereadores vai parar no prefeito para que ele faça 2 coisas. Primeiro, o ato que a gente chama de sancionar a lei. Sancionar a lei é conferir os efeitos daquela lei. Então ela deixa de ser meramente um pedaço de papel e agora é exigido de todos que cumpram o que está escrito naquela lei. E o segundo ponto, que é dar publicidade. Então acontece o ato da publicação. Então ele manda publicar em diário oficial para que toda a população tome ciência. Tomando ciência, aquilo torna-se de vinculação obrigatória. Professor, uma dúvida sobre os partidos que têm bandeira religiosa. Como que os cientistas políticos enxergam a participação deles dentro da Câmara? Seguinte. A grande questão em que nós vivemos no nosso Estado Democrático de Direito é o Estado em si, ele não tem nenhuma crença. Então é um Estado laico. Mas é importante estabelecer distinção entre Estado laico e Estado laicista. Veja, o Estado laico, ele não adota para si nenhuma identidade religiosa para que você possa ter a diversidade religiosa. Então, para você ter a liberdade de crença, é preciso que o Estado não abrace nenhuma religião. Isso é um contraponto muito grande do que a gente vivia no período vinculado a Portugal. Porque Portugal, durante vários séculos, foi um país católico. Então, ele tinha religião oficial, justamente por causa daqueles movimentos de contra-reforma e tal, que aconteceu na Europa. Então, Portugal tinha essa lógica e trouxe para o Brasil colônia, mas quando a gente se estabelece como república, a gente abandona essa lógica e adota o Estado laico. Veja, o Estado laico ele tem participação de todas as crenças. Então, sendo assim, o movimento político, obviamente, vai ter a admissão, vai ter a participação da camada religiosa dentro da política. Isso é algo natural de acontecer. Agora, a questão apesar de eu ter a presença desses representantes religiosos, eu não posso ter a desvirtuação do papel público, porque o papel público, o papel do Estado, é se manter laico. Então, sendo assim, ele até pode apresentar as pautas, as bandeiras da sua vertente religiosa, da sua comunidade que o elegeu, mas ele não pode ter uma sobreposição do interesse público pelo interesse particular. A própria Constituição vai dizer, olha, havendo um choque entre o interesse público e o interesse particular, sempre prevalecerá o interesse público. Então, eu não posso colocar uma crença acima das demais, porque senão seria um contrassenso à própria Constituição quando ela estabelece a liberdade religiosa, porque eu iria dizer que existem religiões que podem mais e podem menos. Então, para evitar isso, eu tenho essa separação. Na sua opinião, o que a população pode fazer para se educar politicamente de uma forma mais correta? Seguinte, primeiro passo importante pensando essa educação política, seria fazer um estudo, e aí então não precisa ler todas as obras, nada do tipo, mas começar pensando a própria ideia de tripartição de poderes. Então, voltar em Montesquieu, aquela figura que aparece ali logo após, pelo menos a relevância, logo após a Revolução Francesa, pensando nessa nova organização do Estado, para que a gente possa estabelecer de maneira clara o que é executivo, legislativo e judiciário, e a atribuição de cada um deles. Porque
a grande ideia de tripartição de poderes é superar o Estado absolutista, o Estado onde um só tudo podia, aquele Estado defendido por Thomas Hobbes lá como o grande Leviatã e não sei o quê. Então isso está superado, está abandonado. Então todo poder agora ele é fragmentado, ele é repartido para que ninguém se encha, né, fique soberbo em relação àquele poder. Então esse poder é fragmentado sempre. Segundo ponto, além de estudar essa tripartição de poderes, é preciso adquirir conhecimento sobre o texto constitucional. Então, conhecer a Constituição é essencial, porque a Constituição não só elenca para nós o que é direito nosso individual, então o meu direito de vir, direito à vida, à propriedade, etc. Isso é algo fundamental, a gente encontra no artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º da Constituição, mas também a organização do Estado, Estado com E maiúsculo, Estado Nacional, também vem através da Constituição. Então, o que vai ser competência da União, o que vai ser competência dos Estados e do município é estabelecida pela própria Constituição. Que material o senhor indica para quem está assistindo e até para a gente, que eu fiquei bastante curioso, para que a gente possa aprender mais, além desses que você falou? Seguinte, a gente tem vários canais aí, vários canais de YouTube, e aí não vou fazer uma indicação específica, porque você tem aqueles que apesar de ter o papel educativo, também tem uma vertente política própria, então você vai ter ali diferentes espectros, né? Mas é interessante você buscar, principalmente vídeos, né? Hoje em dia muito a gente utiliza vídeos explicando a organização do Estado. Então, o grande tema a ser buscado é a organização do Estado, ou a organização do Estado simplificado, para você entender esses diferentes papéis. Então, hoje em dia, você tem de maneira muito didática essas pautas colocadas em vídeos, resumos, esquemas, aqueles estudos desenhados, tem um infográficos, né? Infográficos e tal, pensando essa estruturação. Então, a gente tem mecanismos muito interessantes. Então, buscar lá, organização do Estado. Okay. A organização do Estado. Os meninos têm mais alguma pergunta? Sim, tenho sim. É tu agora? 0 ou 1? Sim, para mim. Para finalizar, qual o conselho que o senhor daria para o pessoal que está assistindo e para as pessoas que são analfabetas politicamente a participarem da política e a votarem nos seus candidatos? Seguinte, o principal conselho que eu dou pensando, e em especial esse movimento que a gente já vai ter final de semana, a gente tem menos de uma semana até o pleito, é buscar dentre as opções, tanto para prefeito como vereador, tentar conhecer de maneira muito básica, muito sucinta, pelo menos, qual é a base daquele partido que a pessoa está, então qual é a ideia geral daquele partido, e tendo já um candidato ali em específico que a pessoa tenha algum interesse, alguma questão relacionada, que ele vai buscar dentro do site do próprio partido qual é a pauta de governo daquele indivíduo. Então eles fazem essa apresentação de ideias, eles são obrigados pela legislação eleitoral a apresentar em seus sites quais são os planos de governo. Então, necessariamente é um caminho interessante, pensando principalmente prefeito, mas também os vereadores, eles corroborando com a legenda política, eles também irão estabelecer um plano nesse sentido. Então, é o primeiro caminho necessário. Compreender nessa urgência que a gente tem quem são esses políticos que eu eventualmente vou votar. Pensando longo prazo, aí é fazer esse acompanhamento diário, de como está sendo o exercício dos mandatos daquele partido, ou daquela legenda. Porque necessariamente você tem partidos que dizem ser uma coisa, mas na verdade são outras. São outras. Então é preciso conhecer o dia a dia. Tem nome diferente. Deixa quieto. Eu ia falar. Ia citar partido, mas é melhor não citar. Melhor não citar. Então, de fato, você tem essas desavenças da teoria com a prática. Da teoria com a prática. Agora, eu queria falar um pouco dessa relação entre os vereadores e o prefeito. Eu queria saber qual é a relação entre o prefeito e os vereadores e também outra pergunta, como essa relação pode afetar a aprovação de projetos importantes para a cidade? Seguinte. Pensando institucionalmente falando, a gente tem a primeira situação. Necessariamente, o prefeito ele não pode fazer tudo, porque há essa limitação a ele, porque quem cria a lei é o legislativo. Então, primeiro ponto, ele precisa ter essa capacidade de ter uma presença, uma legenda forte lá dentro, para que aquilo que é alinhamento do partido dele seja também o alinhamento da Casa Legislativa. Então é preciso que exista já previamente esse movimento, mas
Legislativo estabelece quais são as diretrizes do município. Então, quando ele aprova ou desaprova aquelas leis orçamentárias, ele está dizendo que aquela prioridade é ou não é relevante. Então, a minha prioridade é investir não sei quantos milhões esse ano em saneamento. Olha, isso aqui é importante, mas não é o mais urgente. Então, eu vou reformular essa lei orçamentária para pegar esse dinheiro de saneamento e jogar em educação naquele ano. Então, aquela lei orçamentária ela vai variando conforme a necessidade. Então, o prefeito apresenta, mas ele não aprova, quem aprova é o legislativo, e o legislativo é livre para fazer as mudanças como for necessário. Então, é um processo de codecisão. Sendo aprovada a lei, aí o legislativo, aspas, acaba seu trabalho, porque o trabalho dele é aprovar a lei. Quem vai aplicar, quem vai botar em prática a lei para funcionar, a botar a mão na massa, é o prefeito. E aí, quando aquela política pública que foi aprovada em lei, ela for colocada em execução, aí o legislativo ele não tem mais uma atuação de aspas, colocar a mão na massa. Agora é um papel fiscalizador. Então, quando a lei é aprovada, ele vira fiscalizador. Se nessa fiscalização se demonstrar que deu problema, deu errado, o prefeito roubou, aí, volta aquele papel de julgador, aquele papel de julgador político do prefeito. Então, esse é um movimento institucional que a gente precisa estabelecer. Agora, indo para a perspectiva política partidária, é um esforço hercúleo você fazer esse jogo do dia a dia, porque necessariamente tudo que o prefeito pretende fazer, ele faz como promessa de campanha, ele depende dessa codecisão. Então, ele tem que... Aí a gente vai ter uma lógica nossa aqui, né, que é uma política de coalizão. A gente vai ali buscar, dentro de um parlamento distinto, um parlamento com várias ideias, tentar somar votos. Então, você vai, eventualmente, oferecer uma secretaria aqui, fazer um acordo, olha, me ajuda aqui, que no próximo projeto, que é importante para seu partido, a gente vai também se manifestar em favor. Obviamente, tudo isso dentro da legalidade, porque existem aqueles que fazem por meio de subterfúgio, por baixo dos panos, caixa 2, etc. Tudo isso é reprovável, todo mundo deve ser condenado. Mas, dentro do jogo legal, dentro do jogo constitucional, você precisa fazer essa concordância. Então, uma pauta importante para um partido pode ser menos importante para outro, então você precisa fazer essa concordância. Então, nesse projeto eu te apoio, mas você me aprova nesse projeto, para que cada partido consiga empregar propriamente aquilo que é mais essencial para o seu próprio eleitor. Então, obviamente, você não vai cumprir tudo que você prometeu em campanha, porque é humanamente impossível todo mundo concordar, porque a gente até brinca em direito. Olha, desde que o ser humano decidiu se reunir, ninguém concorda. Se ninguém concorda, vai ter briga. E o direito nasce para resolver as brigas. Então, se o direito nasce da política, a política também tem que ter briga. Então não tem fuga. Vai ter briga, mas é preciso brigar dentro da lei. Inclusive tem muito isso, é que quando tem essas eleições, né, de candidato, não só prefeito, vereador, presidente também, né, eles muitas vezes prometem coisas, mas falando, mas muitas vezes na prática eles não fazem. E aí a turma critica muito isso, né, mete o pau neles, né? De fato. E agora tem uma malandragem importante, é uma malandragem da ciência política, não é nem do direito, da ciência política. A gente aprende com Maquiavel que é o pai da ciência política, que, olha, existe uma relação necessária entre aquilo que ele chama de virtude e aquilo que ele chama de fortuna. Virtude seria traduzido por virtude, que é uma necessidade que o político tem de ser dotado dessa virtude ou essa sagacidade de saber quando fazer, deixar de fazer, prometer, não prometer. E existe a fortuna. A fortuna não é o que a gente está pensando, uma abundância de dinheiro. Fortuna é uma figura mitológica que aparece do nada, trazendo uma surpresa para a vida. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Eu sempre brinco com os alunos de Estado Político e Direito que a melhor tradução para a fortuna de Maquiavel é aquela cartinha do Banco Imobiliário, aquela cartinha de sorte ao revés. Porque você vai puxar e você não sabe o que vem. Pode vir uma abundância, pode vir uma crise gigantesca. Então, esteja preparado. Agora, o governante virtuoso, ele vai puxar a cartinha, pode vir o que for. Ele tendo a malandragem, ele vai conseguir contornar a situação, seja boa ou ruim. Então, o político, ele vai lidar com esses cenários. Ele vai prometer, vou fazer isso, vou criar hospital, vou criar escola, vou fazer isso, aquilo, outro. Ele sabe que não vai conseguir dar conta de tudo, porque a realidade aparece, a realidade aparecendo, é preciso fazer as adequações. Então, o orçamento ele não é tão grande, o orçamento não é infinito, a gente lida com a lei da escassez. Então, sendo assim, é preciso pensar quais são as prioridades. Então, nisso, eu vou montando esses acordos políticos para conseguir aprovar aquilo que é mais importante. E aí, volta à tona a virtude. Veja, todo político ele tem que saber as promessas que são
as mais importantes e as menos importantes. As menos importantes, por mais que ele se sinta triste por aquilo, ou às vezes nem tanto, né? Tem político que está nem aí, ele precisa saber como descumprir. Porque se há um político que só descumpre promessa, ninguém confia. Mas aquele que cumpre tudo que promete, ele provavelmente está endividando o Estado demais. Porque é impossível você fazer tudo o que se pretende, porque a gente tem uma receita pública limitada. Então, é preciso pensar o que é prioritário e dar vazão a isso que é prioritário. Então, algumas coisas ficam pelo caminho necessariamente, porque dinheiro não é infinito, nem mesmo para o Estado. Interessante. E mais uma pergunta que eu quero fazer é: quando vemos um conflito entre o prefeito e a Câmara de Vereadores, como isso impacta a administração da cidade? Aí o seguinte, quando você tem esse cenário de uma coalizão pesada, né, de executivo e legislativo, você necessariamente tem um travamento. Você tem um travamento do legislativo. Se o legislativo travar em função dessa desavença, o que é que acontece? Todas as pautas públicas que precisam de uma aprovação legal vão ficar engessadas. Então, vai chegar um momento em que o prefeito não vai ter orçamento para poder realizar a obra pública. Então, ou ele vai ceder aquilo que o parlamento quer, aquilo que o legislativo quer, ou necessariamente não tem para onde ir. Vai ficar travado e vai ficar um fazendo pé de guerra com o outro. Aí lembrar, nesse cenário de pé de guerra, o prefeito é o mais vulnerável, porque ele pode ser impeachmentado pelos vereadores. Então, ele tem que ceder. Ele eventualmente tem que ceder. E aí, a gente esquece. Legislativo, muitas vezes, tem mais força que executivo. A gente tem aquela noção da época monárquica, onde o rei pode tudo, o rei não pode tudo. E, de mesma forma, o prefeito não pode tudo. Hoje tivemos a participação aqui do professor Tiago Dantas, que leciona Direito Geral do Direito e Estado Político e Direito aqui na nossa UC, agradecendo a oportunidade e já vou logo dizendo que quero me tornar aluno, né, porque realmente é um conteúdo muito interessante e é sempre bom a gente saber mais sobre essas políticas públicas, sobre como funciona cada poder, né, porque muita gente aí não sabe, né, e isso acaba influenciando o seu voto de uma maneira errada. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Quero convidar você também a seguir a nossa página aqui no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Vem fazer parte da nossa família. Hoje o nosso podcast foi apresentado por Diego, pelo nosso querido amigo André e por mim, Tiago Menezes. Até a próxima.